O primeiro dos 4 tipos que a gente tem aqui é com relação a trabalhar em projetos de alcance global. Tá? Então, para quem trabalha numa empresa multinacional, do tamanho da NTT Data, por exemplo, a gente tem muito a oportunidade, o desafio de trabalhar e experimentar projetos que têm um alcance que vai para o mundo inteiro. Né? Então, a gente trabalha num projeto que o software ele não vai ficar só dentro aqui do estado de São Paulo ou só Brasil, mas ele vai para o mundo. Então, é uma escala global. Né? E se a gente tem escala global, a gente está falando de um projeto que a gente tem que se atentar com diferentes ambientes que a gente vai instalar esse software, não só no ambiente em questão de infra, mas na questão também de pessoas que vão receber esse software. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que a parte fiscal, impostos aqui no Brasil é muito diferente de Estados Unidos, é muito diferente de qualquer outro país da Europa, África, Ásia, Oceania, qualquer outro lugar tem suas particularidades. O Brasil ainda, então, é um esquema super complexo para se lidar. Então, quando a gente trabalha num programa global, a gente pode ter esse primeiro grande passo para a carreira internacional, que é você estar trabalhando num projeto que vai alcançar milhões de pessoas, dependendo de como for. Né? Então, a gente não cria só uma coisa só para dentro de casa aqui do país, mas a gente também está evoluindo para fora. E isso a gente tem muitos projetos aqui dentro da NTT Data que faz isso. Por exemplo, sistemas de B2B, algum sistema de e-commerce que a gente valida, até algumas questões de desenvolvimento de sistemas que fazem a parte de telecom, né, de indústria como um todo. Por exemplo, a gente vê muitos sistemas de people, né, então processos de RH, que a gente tem a diferença entre os países. Por exemplo, aqui a gente anota CEP, aqui a gente anota endereço, bairro, cidade, estado, né? Aí você vai para outros lugares que pode ser postal code, pode ser zip code, você tem província, né? Em vez de estado, você tem, né? Você tem regiões, você tem áreas ali, zonas que são diferentes do que o Brasil. Por exemplo, na Colômbia, lá que tem os setores, né, as áreas, né, de regiões de moradia, tudo que vai desde das pessoas mais humildes até as áreas mais nobres. Então, existem também particularidades ali de como você cadastra um profissional, salário, tributações e tudo mais. Então, a gente trabalhou, meu projeto em específico para uma cervejaria, ele trabalhou muito nesse ponto de que países, por exemplo, alguns países da Europa têm um tipo de contratação que você amarra o profissional somente com um ID. Mas aí você vem para o Brasil, tem RG, tem CPF, tem endereço, tem, né, dependentes e tudo mais. Título de eleitor, CNH, tem a questão da reservista para homens. Então, tem documentos específicos para cada país. Nesse caso específico era para SAP, um sistema de SAP, um módulo de RH de SAP. E as pessoas estavam todas trabalhando no Brasil, que estavam testando aqui, mas já estavam tendo sua experiência, porque sem perceber, eu estava sabendo já como é que funciona os dados básicos para cadastrar alguém na Polônia, para cadastrar alguém na Romênia, em Luxemburgo, sabe? Então, isso daí é uma coisa que indifere de que país que eu tô. Se indifere de que país que eu tô realmente tendo uma abrangência internacional. E isso é uma forma já, né? Se você está numa multinacional como a NTT Data, você tem essa experiência e essa vivência, né? Isso já é um grande passo, né? Não menosprezando os outros sistemas, outros projetos, outros clientes, tudo isso, mas trabalhar com esse tipo de alcance, realmente você vê que, beleza, o que eu testo aqui, no nosso caso de qualidade, ele não só tem um alcance de milhões de pessoas, mas de bilhões, talvez. Né, quando a gente fala de expandir pelo mundo.